Imagina só a cena. Varginha, Minas Gerais, janeiro de 96. Uma tempestade assim, sem precedentes desaba na cidade. E logo depois começam a surgir uns relatos de uma criatura estranha, pele marrom, olhos vermelhos gigantes. E, ao mesmo tempo, uma movimentação intensa de caminhões do exército, né? Silenciosa, mas todo mundo percebeu. Exato. Essa história, que está quase fazendo 30 anos, parece mais viva hoje do que nunca. Não é um caso arquivado, sabe? É uma narrativa que continua mudando, com gente nova aparecendo. O assunto foi parar até no Congresso Nacional. Impressionante. Então, vamos mergulhar nisso. A nossa proposta aqui não é, sei lá, bancar os caçadores jovens para provar se um ET visitou Minas ou não. Não, o ponto não é esse. O que parece muito mais fascinante é investigar o fenômeno humano por trás. Como é que uma série de relatos, talvez desencontrados, se transforma num mito moderno tão forte? Um mito que vai ganhando novos detalhes, né? E contradições, e mesmo assim, ou talvez por causa disso, ele fica cada vez mais robusto. Pois é. O que será que o caso Varginha revela sobre essa nossa necessidade de acreditar no extraordinário? Boa pergunta. Para começar, acho que vale a pena a gente reconstruir a história clássica, aquela que todo mundo que se interessa pelo assunto já ouviu falar. Com certeza. E o interessante é que o estopim não foi o famoso avistamento das meninas. Não mesmo. Tudo começou antes, com relatos de gente da região que disse ter visto a queda de um objeto não identificado. Foi isso que acendeu o primeiro pavio. Exatamente. Esse primeiro evento criou o contexto. Sem essa queda, talvez o que veio depois não tivesse o mesmo peso. Porque logo em seguida a cidade notou aquela movimentação toda de bombeiros, militares. E cidade pequena já viu, né? Não demora para o rumor começar. Alguma coisa grande aconteceu e estão tentando esconder. O palco estava montado. E aí, com o palco montado, entra a cena principal. O relato que virou o coração, a imagem definitiva de toda a lenda. As 3 jovens. Sim, andando por um terreno baldio e dão de cara com uma criatura que, segundo elas, não parecia desse mundo. E a descrição delas virou canônica. É quase uma ficha técnica do ET de Varginha, né? Totalmente. Mais ou menos 1,5 metros de altura, cabeça grande, olhos vermelhos enormes, sem pupila, e uma pele marrom que parecia viscosa. Essa imagem é tão forte que ela define o caso até hoje. E ela ofusca os outros relatos, né? Virou o rosto do caso. E a partir daí, a história deixa de ser só sobre um objeto que caiu do céu. E passa a ser sobre a captura desse ser. Aí a gente entra na camada da conspiração militar. Que é um ingrediente essencial. Em qualquer grande caso ufológico, começam os boatos de uma operação gigante, não de um, mas de vários seres. Falam que levaram as criaturas para os hospitais da cidade. Isso, o Hospital Regional, o Humanitas, e que toda a equipe médica de enfermeiros a doutores foi coagida a ficar em silêncio. A narrativa do acobertamento do governo se instala com força total. E para dar aquele tom de perigo, de tragédia, que dá ainda mais peso para a conspiração, surge a história do policial militar Marco L. Scherezi. Ah, essa parte é fundamental na lenda. A versão que corre é que ele teria participado da captura de um dos seres, tocado na criatura sem luvas e poucos dias depois... morreu de uma infecção generalizada, rara, fulminante. E para os defensores do caso, isso não foi uma coincidência. De jeito nenhum. Foi a prova definitiva. A prova de que o contato com o ser era perigoso, talvez por alguma biologia alienígena, toxinas, e que a morte dele foi, de certa forma, uma queima de arquivo. Cimenta a ideia de que as autoridades não estavam só escondendo um fato, mas que eram capazes de tudo para manter o segredo. Exato. Ok, essa é a base da história que a gente ouve há quase 30 anos. Um roteiro bem fechadinho. Queda, avistamento, captura, acobertamento e uma morte trágica. O roteiro perfeito. Mas o que me parece incrível é que, bem quando o caso parecia estar esfriando, virando lenda, ele foi ressuscitado de uma forma espetacular, com 2 novas testemunhas-chave. E que testemunhas! De um lado, o pesquisador ufológico Vittorio Pacassini, um veterano na área. E do outro, o neurocirurgião Ítalo Venturelli.
Duas figuras que não poderiam ser mais diferentes na forma como contam suas supostas experiências, o que só complicou tudo. Vamos começar com Paccassini? A versão dele parece tirada de um filme de espionagem, não acha? Totalmente. O Paccassini é quase um showman, ele cria a cena. Ele afirma que em 2012, uma fonte militar secreta mostrou para ele um vídeo de 35 segundos. Peraí, só um parêntese. Um vídeo em Super 8 mostrado em 2012. Isso. A tecnologia por si só já adiciona um ar de mistério, de algo antigo, perdido, que foi redescoberto. Exato, dá um ar de autenticidade, de prova da época. E a descrição que ele faz é muito vívida. Ele pinta um cenário de um ambiente meio burocrático, quase um escritório, com uma mesa, um telefone fixo ao fundo. E a criatura? Nesse cenário, uma criatura frágil, de pele marrom, sem pupilas visíveis, estaria sendo contida por 2 militares. Ele até menciona um detalhe sonoro. Comentava sobre o cheiro forte que a criatura exalava. O famoso cheiro de amônia. Um detalhe que amarra a história dele com a lenda original. Conveniente. Muito conveniente. É um elemento clássico da mitologia do caso. Ao incluir isso, o Paccassini conecta a nova prova dele direto ao núcleo da história de 96. E ele não guardou isso pra ele. Não mesmo. Levou essa convicção para um palco nacional, uma audiência pública no Congresso em setembro deste ano. E lá, ele não só reafirmou a história, como dobrou a aposta. O que ele disse? Que foram capturadas pelo menos 5 criaturas, de espécies diferentes. E acusou as Forças Armadas de uma campanha de desinformação. Nossa. Certo. Então temos essa versão dramática, super assertiva do Paccassini, e do outro lado o neurocirurgião Ítalo Venturelli, cujo relato é, mais escorregadio, digamos. Escorregadio é uma ótima palavra. O relato dele foi mudando com o tempo. Primeiro, em 2023, ele contou que um colega médico lhe mostrou um vídeo no hospital. Já começa diferente. E a descrição dele já era bem diferente da do Paccassini. Uma criatura de corpo esbranquiçado, tórax fino, deitada numa maca metálica. E ao redor? 4 ou 5 pessoas de jaleco. Nenhum militar à vista. Um cenário claramente hospitalar. Quase um necrotério. Ok. Corpo esbranquiçado, não marrom. Cenário de hospital, não de escritório militar. Já temos 2 contradições gritantes. Mas a história dele não parou aí, né? Não. Recentemente, em novembro deste ano, a versão foi atualizada. O Venturelli agora afirma que não apenas viu o vídeo, mas que viu a criatura ao vivo. Uau! Isso é uma mudança sísmica na história dele. Passar de testemunha de um vídeo para testemunha ocular do evento em si. Os entusiastas do caso dizem que ele sempre insinuou isso, mas... Mas é uma distância enorme entre insinuar e afirmar categoricamente. Exatamente. E aí a gente fica com esse quebra-cabeça. De um lado, Paccassini, criatura marrom, militares, escritório. Do outro, Venturelli, criatura esbranquiçada, maca, médicos. Como é que a comunidade de entusiastas lida com isso? A solução é elegantemente simples e ao mesmo tempo um pesadelo para a lógica. Que é? Não era a mesma criatura. A explicação imediata é que havia mais de uma espécie de ET em Varginha. Uma marrom, outra esbranquiçada, talvez o piloto e o copiloto, ou um soldado e um cientista. O que torna a narrativa impossível de ser refutada. Exato. Qualquer nova informação, por mais contraditória que seja, não enfraquece a história. Pelo contrário, ela é absorvida, usada como prova da complexidade do evento. A história não quebra, ela se expande. Perfeito. E isso nos leva a um fenômeno fascinante que os estudiosos de folclore chamam de contaminação narrativa. As histórias começam a se influenciar. Elas se retroalimentam. Vemos isso em quase toda a construção de mito moderno. Uma vez que um detalhe bom entra na história, tipo uma imagem visual forte, ele é rapidamente adotado por outras testemunhas. Porque torna o relato delas mais crível. Exatamente. Mais alinhado com o que o público já sabe sobre o caso. É um tipo de feedback loop. E a gente tem um exemplo concreto disso no caso Varginha. Temos um perfeito. O Venturelli, o médico, foi o primeiro a usar a expressão cabeça em formato de gota para descrever o ser. E o Paccassini não usava esse termo antes. Não usava.
Depois que a descrição do Venturelli se tornou pública, o Pacatini começou a incorporá-la no relato dele. Consciente ou inconscientemente, uma versão contaminou a outra. Interessante. E tem mais. A descrição original do Venturelli, criatura esbranquiçada, cabeça em gota, pessoas de jaleco, soa muito familiar para quem assistiu ao filme Roswell, de 1994. Que foi um sucesso estrondoso na época e tinha aquela cena da autópsia. Muito parecida. A influência da cultura pop é algo que não dá para descartar. Isso é curioso porque, sendo Venturelli um neurocirurgião treinado para observar e descrever o corpo humano com uma precisão absurda, a gente esperaria uma autópsia verbal, certo? Exatamente o ponto. Era de se esperar detalhes técnicos. Sim. Como o sistema nervoso parecia se conectar à cabeça. O cérebro, a textura da pele, a musculatura, o sangue. Mas nada disso é apresentado. O relato dele, em termos de profundidade técnica, é indistinguível do de uma testemunha completamente leiga. Sabe, como dizem, palavras são vento. Sem provas concretas, são apenas palavras. Então, enquanto a verdade sobre os fatos de 96 fica cada vez mais nebulosa, outra verdade se tornou muito concreta. O ET de Varginha virou uma marca registrada. Sem dúvida. A cidade de Varginha abraçou essa identidade de capital mundial do ET de uma forma impressionante. Não é mais só uma história, é um motor econômico e cultural. Sim, o Memorial do ET, que parece um disco voador, inaugurou em 2022, tem uma estátua nova da criatura. Você vai para a cidade e vê o ET em ponto de ônibus, em caixa d'água. E claro, em todo tipo de souvenir. Chaveiro, camiseta, caneca. O caso virou um patrimônio da cidade, fonte de turismo, de orgulho local. E essa relevância cultural transbordou para a esfera nacional de um jeito muito interessante. Aquela audiência pública no Congresso é a prova disso. Convocada pelo deputado Chico Alencar, né? E o debate foi muito além de discutir se homenzinhos verdes existem. Tocou em temas bem sérios. Como o direito à informação, por exemplo. Exatamente. Questões sobre a lei de acesso à informação, a transparência das Forças Armadas, até a soberania nacional. Alguns parlamentares estão genuinamente preocupados com o sigilo que envolve esses fenômenos aéreos. Argumentando que a população tem o direito de saber o que acontece no nosso espaço aéreo. Pois é. Então o ET de Varginha serviu de pretexto para um debate muito mais amplo sobre responsabilidade governamental. E, ao mesmo tempo, o tema atrai tanto seriedade quanto, ridicularização. A imagem que marcou essa audiência foi a de um manifestante, não foi? Sim, foi uma nota de cor perfeita. Um manifestante, para protestar contra o que ele via como um acobertamento, apareceu na audiência usando um chapéu de papel alumínio. A imagem clássica do teórico da conspiração. É irônico ele usar justamente o maior clichê para protestar contra o tratamento que o assunto recebe. Exatamente. Ele mesmo disse que deveria estar usando um chapéu de palhaço. Isso encapsula perfeitamente a atenção em torno do tema. Para alguns, é segurança nacional. Para outros, é piada. O caso Varginha vive nessa encruzilhada. Certo. Então, depois de revisitar a história, analisar as contradições, ver o legado cultural, o que a gente tira disso tudo? Partimos de um relato intrigante em 96 e chegamos quase 30 anos depois a um fenômeno cultural complexo que continua se desdobrando. Uma história fluida, que absorve qualquer contradição. E parece ser alimentada pela nossa desconfiança na autoridade e talvez por essa necessidade de que o universo seja um pouco mais interessante. No fio das contas, o caso Varginha é um estudo de caso perfeito sobre a construção de um mito contemporâneo. O que realmente aconteceu naquela tarde chuvosa talvez seja o detalhe menos importante da história. O que importa é o que veio depois. Exato. A narrativa que nasceu ali revela muito mais sobre nós. Nosso fascínio pelo desconhecido, nossa tendência a criar conspirações para explicar o que não entendemos, e como uma boa história pode ser mais poderosa que os fatos. E isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Com certeza. Se uma história se torna tão real na cultura de um lugar, a ponto de gerar turismo, monumentos, debates no Congresso, uma identidade local inteira. Em que ponto a verdade factual sobre o que aconteceu em 1996 ainda importa? Ou será que a mitologia que nasceu a partir do evento se tornou, de fato, a verdadeira história?